出家発心証の大義、親鸞上人の見教えでは、ことさらに家を捨て、欲を捨てて、悟りを求める心を起こすことが大切なのではありません。ただ一心に阿弥陀如来に起妙する他力の信心が定まるときには、老若男女の区別はないのです。そして信心を得ている位を経典には、即徳往生十不退転と説かれており、また論釈には一年発起入正常始終と示されています。このことは臨終の来航を期待するのではなく、平勢において信心が定まるときに往生が定まった身になるということです。親鸞上人のご阿参には、阿弥陀如来の浄土に往生しようと願う人は、在家か出家か男か女かなどの違いにはかかわらず、またどのような重い罪を持ったものであっても、このような浅ましいものをお救いくださる阿弥陀如来のご本願であると知らされていただき、二心なく如来に起妙して寝ても覚めても本願妙法を心に保ちなさいと示されています。そのような人を信心の人というのです。信心が定まった後には、たとえどのような時に念仏を唱えても仏頓放射の念仏を思うべきです。そのような人を真実信心を得て往生の定まった念仏者というのです。あなたしこ、あなたしこ、南無。はい、皆さん改めてこんにちは。ようこそのお参りでございます。2015年度の当オズワルド・クルス本願寺の花祭り、乾物法要とも言いますね。乾物というのは、今こちらの横にですね、お釈迦様のお生まれになられた時の誕生の像に、ね、お姿にこうしてアマチュアを注ぐかける、ね、それを乾物と言いますね。この由来というのは、お釈迦様の生涯というのがあちらの、ね、上にそしてちょっと額になって飾られてますけれど、そこに、お誕生日になられた時に、有名な言葉ではね、右手を天を指して左手で地を指して天上天下唯我独尊というような意味の言葉を申されたと言われますね。でそしてその感動でですね、天から甘い雨が降ってきたという話になっていますね。それはどういう意味であるかといいますと、それはその天上天下唯我独尊という意味は、これは私たち一人一人の尊い命なんですよ、ね、一人一人かけがえのない命をみんないただいてるんですよということを言われたのがその言葉なんですね。その言葉をそのまま聞いてしまったら、中にはなんかね、お釈迦様とはなんと偉そうな人だなと、ね、私一人だけが尊いんだと、偉いんだというような意味の言葉に聞こえてしまうかもしれませんけれど、本当はそうではないんですね。私一人だけだという意味じゃないんです。この私たち一人一人のその命が尊い命をいただいているんですよということを言われたのがその言葉なんですね。そこに私たちははっきりとね、仏様のお話をしっかりと聞かせていただいて、その意味を深く知らさせていただくということが大切なことになるわけなんですね。Bom, então hoje estamos aqui participando neste ofício de Hanamatsuri, né? É um ofício que comemoramos o nascimento do fundador do budismo, que
príncipe Siddhartha Gautama, né? Há mais de 2.500, quase 2.600 anos atrás, na Índia, né? Ele era um príncipe. Aqui nós temos no lado direito, aqui da minha parte, para vocês do lado esquerdo, né? Os quadros, né, que tem a gravura de episódios da vida do Buda histórico, né? E ali embaixo, né, do lado de vocês, seria o primeiro quadro, na parte inferior, está o momento em que o Buda, então, né, o príncipe Siddhartha nasceu. Ele está em cima de uma flor de lótus, né? E a mão direita apontando o céu e a mão esquerda apontando a terra. Assim como aqui nesse altar pequeno que nós temos aqui hoje, enfeitado, né? Especialmente para comemorar o nascimento do Buda, é justamente essa imagem que nós temos do príncipe que nasceu há mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia. E diz a lenda, a história, né? Que no momento que ele nasceu, ele deu 7 passos, né? Aí apontou com a mão direita o céu, apontou com a mão esquerda a terra e disse algo assim no sentido assim: entre o céu e a terra, né, sou apenas digno, venerável, único, digno, venerável. Então, quando a gente ouve essas palavras, né, segundo diz, foi dito pelo Buda, né, pelo príncipe, tem gente que pensa assim, poxa, mas ele foi então uma pessoa muito arrogante, né? Achar que ele é uma pessoa importante, único, né? Mas na verdade não é nada disso, né? O que a gente tem que ouvir atentamente, o que o Buda quis dizer com essas palavras, é que cada um de nós que está aqui nesse mundo recebeu esta vida individualizada, né? Que é insubstituível. Então essa vida que nós recebemos é a vida única, né? De cada um de nós. Essa vida em si é uma vida sagrada, é uma vida valiosa, né? Mas para a gente entender então esses valores, nós temos que ouvir atentamente o Dharma, né? Que são os ensinamentos que o Buda pregou nesta vida, esclareceu nesta vida, para a gente entender todo o porquê que essa vida é importante, né? Então aqui nós estamos recebendo essa oportunidade de juntos, né, comemorar essa data. Na verdade foi dia 8 de abril, né? Que é considerado a data do nascimento do Buda, e a gente recebe então a oportunidade de se reunir, participar deste ritual, deste ofício, e depois de ter feito a parte de leitura de textos sagrados, a gente então agora está sentado assim para ouvir um pouquinho do ensinamento do Buda neste momento, né? Então isso é um momento assim extraordinário, né? Porque na verdade, para começar, esse fato de a gente ter recebido esta vida única nesse mundo, ainda mais na forma humana, que é a única forma de vida, a condição de vida, que tem a possibilidade, tem a chance de encontrar, de ouvir o ensinamento do Buda e também, assim, tornar-se Buda também, né? Então, isso que é o objetivo, né, do budismo, né, de a gente ouvir o Dharma, encontrar com o ensinamento do Buda e entender que, na verdade, essa nossa vida é uma vida preciosa e é uma vida que vai se tornar uma vida búdica também, né? Bom, aqui nós estamos então realizando o fato de a gente verter, né, o chá adocicado na imagem do Buda. Aqui diz que nesse momento então, quando o Buda falou assim, né, entre o céu e a terra, sou único, digno e venerável, diz que do céu caiu assim néctar, né, que seria uma chuva adocicada. Então por isso que a gente põe assim nessa imagem do Buda, né, assim, coloca o chá adocicado para banhar o corpo do Buda criança, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa planta chamada, né, Kanzo. No Japão existe uma planta que é como se fosse talvez, aqui no Brasil seria tipo stevia, né, que é naturalmente doce, né? Só que é muito difícil a gente conseguir assim, essa planta, assim, principalmente lá do Japão. Então o que faz aqui, né? A gente põe o chamate, né? Depois adocica e faz esse ritual de verter o chá, né? Mas aqui principalmente é interessante porque vai ter colocado um pouquinho de canela, né? Aí agora um pouco a gente serviu ali, né, o chá, estava muito gostoso, né? Acho que todo mundo pôde saborear. Só que muita gente faz essa cerimônia, né, de verter o chá, aí pensa assim que é para fazer pedido, né?
Buda, né? Fazer pedido. Né? Porque lá em São Paulo, né, nós temos a Federação de Escolas Budistas. Inclusive, acho que hoje de manhã, né, que essa semana, no dia 8, eles fazem então esse ritual, né, do Hanamatsuri, lá na Praça da Liberdade. Né? Aí são 7 tradições, escolas diferentes que se reúnem para realizar então essa cerimônia. Né? E todos os monges de cada escola budista então participam um grupo de monges participa então desse ritual, e é feito um palanque, né, assim, lá na praça, para que as pessoas venham também fazer esse ritual de verter o chá na imagem do Buda. Né? Só que aí, para chamar as pessoas que não são budistas, né, que não conhecem o que é o budismo, aí tem algumas tradições, os monges falam assim, vem fazer pedido. Bom, isso seria uma forma de tentar fazer, né, um chamamento, né? Mas é claro que, principalmente na nossa escola de Oroshinshu, a gente sabe que esses rituais não são para a gente fazer pedido, né? Nem mesmo para fazer reverência, né, recitando Namo Amidavas. Isso não é qualquer tipo de pedido que a gente faz ao Buda, e sim é a manifestação, né, da ação do Buda que chega até a gente e nos dá a possibilidade de vivenciar uma vida de retribuição de gratidão, porque a gente, na verdade, né, para começar, nós recebemos essa vida que foi compartilhada pelos nossos pais e que a gente nem sabe quantos ancestrais já deram continuidade a essa vida, né? Mas o fato é que se não houvesse todas essas vidas nossos ancestrais, a gente nem estaria aqui também hoje, né? Então, analisando aprofundadamente, né, como é uma coisa assim extraordinária a gente ter recebido a vida na forma humana, e, além disso, o fato de a gente poder encontrar e ouvir o ensinamento do Buda é algo mais extraordinário ainda. Então, este momento de hoje aqui é algo para a gente estar se alegrando, né? Estar agradecendo por este momento. Mas é muito difícil, né, a gente entender dessa forma. Porque uma vez que a gente está aqui como ser humano vivendo esta vida, isso já é uma coisa tão óbvia, tão natural, né? Então a gente não pensa em agradecer por isso, né? E ao invés de agradecer, a gente só fica tendo mais sentimento de querer coisas, né? Porque nesse mundo, uma vida física que nós recebemos aqui nesse mundo, apesar de ser uma vida transitória e passageira, a gente se apega a essa vida, né? Ou talvez por ser justamente uma vida transitória e passageira que a gente tem um apego muito grande, talvez, né? Talvez seja isso, né? De a gente ter um apego muito grande por isso, né? Mas ao mesmo tempo, não somente em relação à nossa vida, mas as coisas materiais que existem nesse mundo, nesse plano, a gente tem um apego muito grande, né? Aí, infelizmente, acontece, né, de pessoas que chegam ao ponto, né, de dar valores maiores às coisas externas, coisas materiais, do que essa vida que a gente recebeu aqui nesse mundo, né? Então, quando as coisas entram em desequilíbrio, infelizmente, né, acontecem coisas lamentáveis, né, nesse mundo em que pessoas, né, que compartilham do mesmo sangue, né, chegam a matar-se uns aos outros, né? E falando assim, principalmente pessoas que não, aparentemente não têm qualquer tipo de vínculo, né, familiar, consanguíneo, aí dependendo da condição, né, que a gente encontra nesta vida, né, quer tirar proveito em cima de outro, né, quer trapacear, quer fazer um monte de coisas para se posicionar numa situação melhor, achando que vai ser feliz dessa forma, né? Só que aí o Buda então esclareceu que, na verdade, nada disso, né, de a gente querer, né, levar vantagem em cima de outras pessoas, prejudicando outras pessoas, nada disso vai ter realmente um resultado positivo, verdadeiro, correto, né? Só vai fazer com que os outros sofram e você próprio também sofra, né? Por quê? Na verdade, nós estamos dentro da lei da interdependência de seres, né? Bom, os senhores acompanharam esses dias, né? Que parece que já faz quase 10 dias que lá na região de Santos está pegando fogo, né? Nos tanques de combustíveis, né? Tantas pessoas estão sendo prejudicadas hoje com aquela situação, né? Os caminhoneiros estão ali parados porque não dá para descarregar o produto que estão carregando. Quer dizer, aquele acontecimento não está prejudicando só, né, as pessoas que estão residindo ali perto, ou pessoas que estão trabalhando para tentar combater o fogo ali, que nem os bombeiros no caso, né? Mas também um monte de pessoas que aparentemente não tem nada a ver com aquela situação, no final das contas
tem algum tipo de ligação que acaba prejudicando também. Além disso, em relação à própria, né, a questão da natureza, né, infelizmente, está tendo uma mortandade de peixes, né, nos rios ali e tal, porque está tudo contaminado, né? Quer dizer, tudo está dentro de uma lei da interdependência de seres, como disse o Buda há mais de 2.500 anos atrás na Índia, né? E essa verdade é uma coisa que é válida para todos, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer momento da nossa vida. É isso que é o ensinamento do budismo, né? É o que esclarece a verdade. Então, se a gente buscar essa verdade, buscar o caminho correto para seguir, com certeza, né, a gente vai saber valorizar essa existência. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, né, para entender que não é porque a gente está buscando o caminho correto que nunca mais a gente vai passar por sofrimentos, né? Infelizmente, nesse mundo, né, como estamos dentro dessa lei da interdependência de seres, de repente a gente encontra com pessoas nesse mundo que a gente não gostaria de encontrar: ladrão, assaltante, sequestrador, assassino, né? Ou acidentes, né? Doenças, coisas que a gente não quer deparar, não quer encontrar, mas vão acabar prejudicando a nossa vida, nosso corpo físico e tudo mais. A gente não quer encontrar com situações assim, mas estamos passíveis de encontrar, né? E o pior é que, infelizmente, somos seres, né, que não sabemos se as nossas ações são realmente corretas ou não, né? São coisas boas ou não. A gente está sempre achando que não, a gente está fazendo a coisa sempre certa, né? No entanto, se a gente for ouvir atentamente o ensinamento do Buda, a verdade é esclarecida, né? E nisso nós vamos chegar a entender que a gente é um ser ignorante, que pensa que está fazendo bem, pensa que está fazendo coisa certa, só que como resultado, como consequência, muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque, sob a ótica da verdade do Buda, o que a gente está pensando que está certo, na verdade, nem sempre está certo de verdade, né? Por isso que é importante a gente encontrar com o ensinamento, né, o quanto antes, e ouvindo atentamente o Dharma, né, o ensinamento búdico, refletindo cada ação do nosso dia a dia, para ver se o que a gente está fazendo realmente está certo ou não, né? Isso é uma coisa muito importante, né? はい、じゃあ今日はですね、皆さんとご一緒にこうして花祭りの法要にご縁をいただいてね、お参りをさせていただいています。仏様の見教えを聞かせていただくということは簡単なようで簡単ではないね、大変難しいことなんです。それはなぜかと言いますと、まず人間として命をいただくということが難しい中の難しいことであるからね。そして人間として命をいただいても仏様の見教えに合うというご縁に合うことはもっと難しいんですよ。でも我々は今幸いにこうしてね、人間として命をいただいている。また仏様の見教えに今日こうして合わさせていただいている。でももう人間として命をいただいてこうして毎日人生歩んでますとね、もうそれが自分にとってはもう当たり前なんですね。だから何の喜びも感謝をするという気持ちにはなかなかなれない、ね、だから本当のことがなかなかわからないんですね、私たちはね。それより何かもっといいものはないかな、こうしたら良くなるんじゃないかな、こうしたら良くなるんじゃないかなと、ね、我々はいろいろこうして物事を求めるわけです。で今の世の中では悲しいことにね、ちょっとしたことで、ね、自分が良くなるためにと思ってですね、時には他の人を傷つけてまで、他の人を苦しめてまで自分が幸せになろうという気持ちに持っている人が増えてきているような状態が多くなっているんですね。でも悲しいことにね、我々人間というものは自分は間違ってない、自分はいつも正しいと思ってますけれど、でも自分がしていること、また自分がすることがですね、本当に仏様の見教えから言いますと本当に正しいか、本当に間違ってないかと言いますと案外そうではないんですね。だから自分がしたことによってまたその結果を自分が受けていかなければならない、そして苦しんでいかなければならないんですよと。それをお釈迦様が2500年前600年前に悟りを開かれて仏壇になられてね、本当のことを知っていかれた。それはどういうことであるかと言いますと、まずですね、我々人間というものは自分は間違ってない、自分は正しいと思って、また自分は本当のことを分かっていると思いながら本当のことが分からないんですよと言われたんですね。そして本当のことが分かってないから間違ったことをして自分で苦しんでいくことをたくさんしてるんですよと。
えられたわけなんですね。でその上にこの人間の世界というのは、ね、この形のある世界というのは必ず形が崩れていく。それはなぜかというと、縁によってその形のあるものが生まれてきた、生じてきたね。でその縁が崩れたら、その縁がねほどけたら、必ずその形は終わっていくんですよということを言われたんですね。そして人間の世界のあり方というのは、みんなね縁によってつながりがあるね。人と人、また動物とか植物とか、またいろいろな目に見えるもの、目に見えないものにこうしてみんなつながってるんですね。例えて言いますとね、もう10日ぐらい前ですかね、サントスの方でね、大きなタンクね、要するに破裂して火が今まだついてますね。もうたくさんの消防隊の人たちがあそこに行ってね、もう火を、ね、消すように努力をしておられますけど、10日過ぎてもまだ本当に火は消えてません。でも消防隊の人とか、あちらの近辺に住んでおられる人たちだけではなくてね、たくさんの人がね、いろいろそれによって困っているんですね。特に今トラックでね、そのサントスの方のね港に、トラックに乗せた荷物をみんな持っていこうとするんですけど、それが通れないのね、ストップしてしまっているというようなこともあるんですね。だからいろいろな面にね、我々はみんな何かのつながりがあるんですよ。自然のことを言いますとね、その火がついてみんな消防隊がね火を消すようにいろいろなことをしてますけど、それによってまたね、その液体とかがね、またね、いろいろな液体がその川の中に全部ね流れ込んで、たくさんの魚がね、魚が死んでしまっているね。そういうようなことが全部ね、みんなつながりがあって、そういうことになってしまっているんですね。我々はね、普通にはそういうことをなかなか考えないんですね。なんか自分で一人で頑張って自分でね、生きてるんだと思ってるね。だからなかなか全てのものにもったいないな、すまないな、ありがたいなという気持ちになれないんですね。どんなにお世話になっているものに対してもお礼をしようと思ってもお礼ができないというのが我々人間のあり方なんです。ましてやね、お世話になってないと思ってたらお礼は本当にできませんね。でも本当はお世話になってるんですね。その真実を明らかにされたのがお釈迦様であり、ね、私たちに本当のことを明らかにしてくださってね、仏教という教えを私たちに届けてくださったわけなんです。それは何であるかと言いますと、仏となられたね、悟りを開かれたお釈迦様が、私たちが必ず仏になっていける道を明らかにしてくださったわけなんですね。で、特に我々浄土真宗ではお念仏をいただくね、阿弥陀様のご本願をいただいて、阿弥陀様の方から必ず仏にしますよという願いを私たちがいただくことによって、必ず仏にしていただくと教えてもらっているわけなんです。だから仏教の教えとしてはたくさんのね、教えがあります。自分の力で悟りを開くように修行をするという教えもあります。だけど、じゃあ我々がそれができるかと言いますと、それはやってみないとわからないと思われる人もあるかもしれませんね。でも我々のね、浄土真宗を開いてくださった親鸞上人は20年ですね、比叡山の山でその修行をずっと続けられたんですね。でも20年もしても自分の力では仏にはなれないと気づいて、その全てのね、今までしておられた修行を捨てて、今度は法然上人であった時に、ただ阿弥陀様のご本願にすがりなさいよと、お任せしなさいよということを聞いていかれて、そのようにされたわけなんですね。そして私たちにも、ただ阿弥陀様のご本願によって必ず仏になれるという教えを私たちに明らかにしてくださったのが親鸞上人でございます。でもそれがそのようになったというのは、もちろんお釈迦様がその教えを私たちに届けてくださったからね、置いてくださったから、それを親鸞上人がまたしっかり勉強されて聞いていかれて、そのようになったわけなんですね。それは決して親鸞上人が自分勝手にそれを作り出したものじゃないんですね。
お釈迦様の悟りの中にね、明らかにされた教えなんですね。それを私たちに改めて届けてくださったのが親鸞上人なのでございますね。今日はでもお釈迦様をね、お誕生日をお祝いさせていただきながら、ね、私たちがいただいた命を大切にさせていただく、その教えはお念仏の御教えをしっかりと私たちがいただいていくことであるということをね、改めて深く味わわさせていただく、ご縁をいただく、それを素直に喜ばさせていただくね、ことを大切にしたいと思いますね。Então hoje estamos, né, participando aqui neste ofício, porque há 2.500 anos atrás um Buda nasceu, né, um príncipe nasceu e tornou-se um Buda. Só que aí... São eles, cara? Né? Só que dentro do budismo, né, existem vários ensinamentos. Existem aquelas escolas, aqueles ensinamentos que você, né, enquanto monge, ou seja, leigo, você tem que se esforçar, né, seguir corretamente o ensinamento para chegar a atingir o estado de iluminação com a virtude e com a força própria. O nosso fundador, o mestre Shinna, né, que é fundador dessa escola de Odo Shinshu, ele tentou fazer isso durante 20 anos, né? Só que quanto mais ele dedicasse, quanto mais ele estudasse, quanto mais ele praticasse o ensinamento, ele viu que com a virtude própria, com a força própria, não tinha capacidade, não tinha condição de tornar-se um ser iluminado, um Buda também. Só que aí encontrou com aquela pessoa que tornou-se o seu verdadeiro mestre, né? O mestre Honen, que estava transmitindo o ensinamento do Nenbutsu, né? Que é confiar unicamente, né, no voto do Buda, que nesse Namo Amida Butsu, né, o Buda Amida já está nos entregando o seu voto, né, a sua compaixão, de assegurar o nosso nascimento no mundo do Buda, né? Aí então, ele ouvindo, né, atentamente esse ensinamento, ele viu que todo o esforço que ele fez durante 20 anos, né, não tinha mais necessidade de continuar fazendo, né? Que é importante é só entregar-se nas mãos do Buda Amida para nascer no mundo do Buda, na terra pura, no Jodo, e tornar-se Buda também, né? Aí, só que uma coisa importante deixar claro, né, que então, não é que esse ensinamento que o Shinran Shonin deixou para a gente, o Jodo Shinshu, seja um ensinamento que ele inventou, né? E sim, graças ao Buda histórico, Buda Shakyamuni, que deixou transmitido esse ensinamento, né? Há 2.500, 600 anos atrás na Índia, é que, na verdade, foi sendo transmitido de geração em geração, né? Cada século, cada, né, período que foi passando, e chegou até o conhecimento do mestre Honen, que entendeu que, né, a coisa mais importante nessa vida está no fato de a gente confiar plenamente no Buda Amida, né? E atender ao chamado, no Namo Amida Butsu. Vivenciar diariamente, né, essa recitação do Nenbutsu como sendo uma prática de retribuição de gratidão, porque nesse voto do Buda, na verdade, já contém até mesmo, né, a entrega, né, que o Buda faz para a gente vivenciar uma vida de retribuição de gratidão dentro desse nome Namo Amida Butsu, né? Então, para a gente, como eu disse no início, né, até recitar o Nenbutsu Namo Amida Butsu, não é que a gente esteja pedindo alguma coisa ao Buda, né? E sim, atendendo a chamada do Buda, a gente está agradecendo ao Buda, porque, na verdade, nesse mundo, nós estamos devendo favores, né, a tantas coisas, tantas pessoas que estão ligadas a nós, sustentando cada momento dessa nossa existência. Bom, agora há pouco a gente fez, né, aquela refeição ali do lado, né, na cozinha, no salão aqui ao lado. Todo mundo fez Itadakimasu, Otsuo-sama, né, para agradecer então as vidas que foram sacrificadas em prol da nossa existência. Acho que eu comi 4 pedaços de pães ali, né, de sanduíche, né? Mas se eu não tivesse comido tudo aquilo, né, de pães assim, de sanduíche, agora eu estaria passando fome um pouquinho, né? Estava sentindo fome, né? Então, quer dizer, essas vidas que foram sacrificadas em prol da nossa existência estão agora sustentando a minha vida para que dê continuidade. Só que mesmo que a gente receba tantos benefícios, por mais que a gente cuide dessa vida, um dia a gente vai ter que deixar essa existência, né? A gente não sabe nem de que forma isso vai acontecer, né?
Pode ser que a gente vai tranquilamente assim, dormindo na cama, né, descansando, e no dia seguinte a gente não acorda mais, né? Ou de repente a gente está dirigindo o carro e vem um outro carro da frente e acaba trombando ali, a nossa vida termina. Ou de repente a gente, né, mês que vem a gente vai estar viajando, muita gente vai estar para o Canadá, né? A gente não espera, né, pegar nenhum piloto, nem copiloto suicida, né? Mas se de repente se a gente pegar, não tem jeito, né? Como é que vai ficar, né? Não, é lamentável, mas infelizmente pode acontecer, né? Ninguém sabe, né? Aí cada um vai ter que comprar um paraquedas, né? Eu já subi no avião com paraquedas já, né? Que coisa triste que está acontecendo, né? Quer dizer, mesmo que a gente tome todo o cuidado necessário, a gente não sabe como é que a nossa vida vai se transformar, como é que a nossa vida vai terminar, né? Por isso que a ação desse Buda Amida, para assegurar a libertação da nossa ignorância e fazer com que a gente venha se tornar Buda também. Porque imagina se dependesse da nossa força, né? Para a gente vir a tornar-se um Buda também. Pode levar toda a nossa vida, por mais que a gente pratique, por mais que a gente se esforce, não há como, né? A gente atingir, eu pelo menos digo por mim, né? Não há como eu me tornar Buda com a minha virtude, com a minha força. Então eu tenho que me entregar inteiramente nas mãos desse Buda amigo, né? Não há outro caminho para mim. Assim foi esclarecido, né, pelo mestre Shinna, fundador da nossa escola, né, de Odo Shinshu. Mas hoje, então, a gente entende que o Shinna Shoni recebeu esse esclarecimento do mestre Honen porque, na verdade, o Buda Shakyamuni, o fundador do budismo, deixou esclarecido isso há mais de 2.600 anos atrás na Índia, né? Não é que alguém simplesmente inventou essa história, né? Mas sim que o Buda, né, ao atingir a iluminação através da meditação, né, que ele fez, ele entendeu que a ação desse Buda Amida está chegando em cima de cada um de nós a todo instante. Só que a gente que não tem capacidade, a gente que não tem a virtude, não tem a força para entender isso com a nossa força, com a nossa capacidade, né? Mas quando então o Buda atingiu a iluminação e entendeu isso, ele transmitiu, né, o Dharma através dos sutras, né, que são os ensinamentos que ele pregou nesta vida. Na nossa escola de Odo Shinshu nós temos os 3 sutras, né, que é o Sutra Maior da Terra Pura, Sutra da Contemplação do Buda Amida e o Sutra Menor da Terra Pura, né, do Buda Amida. A gente hoje fez a leitura do Shoshinge, que não é na verdade sutra, né? Só que é um poema que o Shinran Shonin compôs depois de fazer muitas vezes as leituras de vários sutras, né? Principalmente, claro, esses 3 sutras da nossa escola de Odo Shinshu, e ele fez então, né, a composição de um poema valorizando, né, os grandes mestres do budismo, né, os 7 patriarcas da Terra Pura, depois, né, também o Buda Shakyamuni, o fundador do budismo, que nasceu nesse mundo para justamente nos entregar, nos esclarecer, né, sobre o voto do Buda Amida, né? Então, graças ao fato do Buda Shakyamuni ter atingido a iluminação, é que nós temos hoje, né, aqui agora, a chance, né, de encontrar com esse voto do Buda Amida, que assegura a libertação da nossa ignorância, o nascimento no mundo do Buda, seja onde for, seja quando for, de que maneira for, o fim dessa nossa vida terrena nesse mundo, né? E para a nossa escola de Odo Shinshu, então, confiando nesse Buda, a gente passa, né, cada dia da nossa vida, né, realmente tentando valorizar cada momento da nossa vida, e em retribuição, então, recitando o Nembutsu, a gente vivencia essa vida de gratidão diária, né? É isso que é a nossa escola de Odo Shinshu, transmite, né, esclarece para nós. A gente recebe esse ensinamento aqui no Oterá, né? A gente vai frequentando o templo para ouvir os ensinamentos, e hoje então comemoramos junto, né, o nascimento do Buda Shakyamuni neste ofício e recebemos um pouquinho desses esclarecimentos a mais, né? Aqui o lado da cara minasama to ishoni ne goshite o Shaka-sama no o tanjoubi o oiwai sasete itadaku hanamatsuri ne no houyou ni goen o itaraki, koshite o nenbutsu no miyoshiei o skoshi ne mata kikasete itadaku大切なご法縁にご縁をいただいているわけですね。どんなに大切ないただいた命を私たちが、ね、大切にしようと思っても、どういうことによってね、どういう縁によってこの命が終わっていくかは誰も分かりません、ね、先ほどもちょっと冗談みたいに言いましたけれどね、
でも実際にね、もう2週間3週間ぐらい前ですかね、もう1ヶ月前ですかね、ドイツの、ね、飛行機が墜落した事件がありましたけどね、それはどうも飛行機をね操縦する方が墜落ねわざと落としたという話になっていますね。どうもそうであろうということでございます。本人がねそれだけもう嫌気をしてね、人生がもう嫌になっちゃってね、自分で自らの命を絶つということをされるようなことをしたんでしょうけれどね、でもね、悪く149名の方を一緒に乗せてね、で墜落しちゃったね。他の人たちはみんな行きたい行きたいとね願うわけですけれど、そういう縁に触れてそういうね人と人のね飛行機に乗ってしまったらそういうことになってしまうね。私たちもね、こちら今日参加しておられる皆さんもお参りしておられる皆さんも来月のね28日に、カナダの方のね大会に、参加させていただくために、そしてまた飛行機にみんなで乗せてもらいますね。でもそういうことをこうしてね思いますと、本当に今だんだんね恐ろしい世の中になってるなとね、思うわけですね。でもどんな縁によってこの命が終わっていこうとも、ね、南無阿弥陀仏の仏様の方からね必ず仏にするという働きがあるから、私たちは安心してね人生を少しでも歩まさせていただくことができるんですよとね、そのように教えていただくわけなんですね。どうかそのことをねしっかりと私たちのいただいている毎日の日暮らしの中にねそれを確認させていただきながら、お念仏の喜びの人生を少しでも歩まさせていただく、それはね今僕が聞いているのには106名ですかね、今度カナダにお参りさせていただくことになっています。でもその106名の人がねその28日にみんなで一緒に飛行機に乗れるかというとそれは分かりません。私自身もねその日まで命があるかないか分かりませんね。それはみんなでね参加して、よかったなとねみんなで楽しんで、よかったなと喜んで帰ってくれたらそれに越したことはございませんね。でももしかしたら自分の命が明日どころか今日の夕方か今日の夜に終わるかもしれないね。それが我々の人生なんですね。いつどこにどういうことによってこの人生が終わっていくかわからない。でもそういう命であるからこそ、南無阿弥陀仏の仏様がね任せようと、仏にすると誓っておってくださるわけなんですね。その大きな願いに出会わさせていただいて、何万だとね素直にお念仏をさせていただく人生を大切に歩まさせていただきましょうと親鸞上人がねお勧めくださったのは、これはお釈迦様が悟りを開かれてね、そして阿弥陀様のご本願の働きがあるんですよということをね、三部経を通して私たちに明らかにしてくださったからなんですね。どうかこれからもねますますこうして仏様の見教えを深く味わわさせていただくご縁を一つ一つ大切にさせていただきながら、この人生を尊く歩まさせていただきたいと念願することでございますね。今日は、時間が過ぎるばかりなのでこの辺で終わらせていただきますけれど、来月は今度はゴータンエでございますね。日本は今度カナダに行く前にね、2週間前ですから、みんなでねまたご縁をいただくように、ね、体を大切にしてね大事にしてみんなで毎日の日暮らしを大切にしながら、できれば来月のねご法縁にもご縁をいただくように、そのようにまずはね大切にさseていただきたいと願うことでございますné? Então hoje, né, gostaria de agradecer a atenção de todos, a participação de todos. No mês que vem teremos, né, o ofício de Gotane, que é a comemoração do nascimento do mestre Shinna, né? Na segunda semana do mês, no sábado, né, 14 horas. Aí no final do mês que vem a gente vai estar viajando para Canadá, né? A gente espera então todos, né, poder compartilhar esses momentos, né, juntos. Mas realmente a gente não sabe, né, como é que a nossa vida vai se transformando a cada minuto. Por isso mesmo, então, devemos procurar realmente, né, cuidar bem, valorizar bem cada momento dessa nossa vida, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e encerrar com a leitura de uma das cartas do mestre Lênio, que eu fiz a leitura primeiro em japonês, agora a fazer a leitura em português,
para encerrar a explanação de hoje,ね。それでは最後に5文章をポルトゲーズで拝読させていただいて、今日のご演を終わらせていただきたいと思います。As cartas do Mestre Benio, fascículo 1, carta 2, capítulo sobre a aspiração à condição de Buda e a opção monástica. Um dos princípios básicos da nossa escola, fundada por Shinran Shonin, é de que a vida espiritual não exige do aspirante à condição de Buda tornar-se monge ou renunciar ao mundo. Fundamental mesmo é a consolidação da mente confiante, Shinji, do outro poder, Tariki. Quando, livre de qualquer dúvida, somos levados a atender ao chamado do Buda Amida, sem distinção entre homem e mulher, velho e jovem. Por essa razão, o Sutra Maior da Terra Pura ensina que a mente confiante determina de imediato o nascimento na Terra Pura, sem qualquer possibilidade de retorno ao mundo do sofrimento. De acordo com o comentário do patriarca Tanguan, quando primeiro ocorre a percepção instantânea, livre de qualquer dúvida quanto à eficácia do voto, entramos no estágio dos seres cuja realização da condição de Buda está assegurada. Isso significa que não é necessário esperar a vinda do Buda na hora da morte. O nascimento na Terra Pura já está assegurado nesta vida no momento da consolidação da mente confiante. No Asan Koso, Shinran Shonin diz: as pessoas que anseiam pela Terra Pura, embora possam diferir entre si quando recebem o nome que provém do voto original, não mais o esquecem, quer estejam despertas ou dormindo. Embora possam diferir entre si, significa que não há distinção entre leigo e monge, homem e mulher. Quando recebem um nome que provém do voto original, não mais o esquecem, quer estejam despertas ou dormindo, significa que não importa a maneira que vínhamos vivendo, mesmo aquele que tenha cometido os 10 males e as 5 ofensas, desprezando o ensinamento correto do budismo, não confiando no Buda ou fosse um pária, ainda assim poderá ser salvo. Isso ocorre assim que a mente dessa pessoa se transforma, abandonando o esforço próprio e percebendo que o voto do Buda Amida é destinado exatamente a esses seres miseráveis que somos. Lembrando-nos sempre de confiar no Buda Amida, seja dormindo ou acordados, seremos reconhecidos como alguém de mente concentrada que confia no voto original e em quem a mente confiante foi despertada. Então, além disso, quando recitamos o nome constantemente, andando de pé, sentados ou deitados, que este Nenbutsu seja sempre dito com a intenção de expressar nossa gratidão pela bondade do Buda Amida. Tal atitude caracteriza o adepto que vivencia a verdadeira e autenticamente confiante, alguém cujo nascimento está decididamente assegurado. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namo. はい、どうも皆さんありがとうございました。ようこそお参りでした。それでは最後に、音読さんを唱和させていただいて終わらせていただきたいと思います。Vamos entoar juntos o Ondoku-san. Pedimos a todos para ficarmos em pé para entoar. ないですか？あ、そうですか。じゃあ、出していきましょう。はい、いいですよ。Então vamos em 2, 3, né? はい、2, 3. Nyorai dai hi no ondoku wa miyoko ni shite mo
万万打仏何万打仏何万打仏礼拝